8h09 em Campos, este é o Folha no Ar, primeira edição, com o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias. Nós estamos de volta e o assunto hoje é polêmico, é importante e, sobretudo, necessário. Recebemos com muito prazer a Odisseia Carvalho nesse programa e, conforme a gente falava no bloco anterior, fazendo a pergunta de abertura deste segundo bloco, eu pergunto a você, Odisseia, baseado até mesmo no que você comentava no bloco anterior sobre a questão dos empregos dos professores, que, né, graças a Deus, as escolas estão mantendo e aquela coisa toda. E há um problema porque agora está suspenso, ou parou, né, aquele auxílio do governo no complemento do salário, né? Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. Tá para voltar, tá para ser votado e voltar, né? Que é a redução da carga horária e do salário para as empresas pagarem e o governo complementa. Só que alguns colégios particulares não podem fazer isso, porque o professor muitas das vezes tem também a matrícula na rede pública e aí impede, há todo um processo aí que dificulta para as escolas particulares. E a minha pergunta é clara e evidente, desde que preserve a vida, sobretudo. Eu sou um defensor e desde o começo dessa crise toda, e a gente falava dessa pandemia em 26 de janeiro de 2020, a primeira entrevista que eu fiz aqui no meu podcast lá, Papo com Nogueira, com o Dr. Nélio, tinha 80 mortos em Wuhan, né? Essa província lá na China. Então, a minha pergunta é: até quando vamos conseguir dar graças a Deus que as escolas particulares estão mantendo os empregos dos professores? E aí eu não abro mão de que na sua resposta tem a preservação da vida. Se é que você consegue fazer isso. Com certeza, na verdade, a gente tem a preocupação, sim, né, com os profissionais da educação, não só da rede particular, como também, diga-se de passagem, da rede municipal, que aí não vamos deixar de lembrar que 831 professores tiveram seus contratos suspensos em plena pandemia e no governo passado, devido a ter um vínculo ainda com o município, eles não puderam ter acesso nem ao ensino emergencial, nem tiveram acesso a qualquer ajuda de recursos, de fundo de garantia, auxílio-desemprego, nada, né? O sindicato teve que fazer uma mobilização para a distribuição de cesta básica e até hoje, o caso dos 831 professores que tiveram seus contratos suspensos ainda não foram resolvidos. A regência, que é a gratificação, que é uma questão, né, cerca de R$400 para um professor que ganha R$1.200, R$400 é um dinheiro alto, né, que foi cortada. Gratificação para os professores de alfabetização. Então, tudo isso também a gente enfrentou na rede pública municipal. Bom, na rede particular, a gente entende do empenho, né, da preocupação em relação à questão dos empregos, né? Mas a partir do momento, claro que a gente sabe que as condições financeiras de quem estuda em escola particular e quem estuda em escola pública, como o Arnaldo estava conversando agora há pouco, são diferentes, né? O acesso à internet de quem estuda em escola pública, em particular, é muito maior. Então, a manutenção dos empregos também se contrapõe nesse sentido. Por quê? Porque os professores vão estar trabalhando também de forma remota com um quantitativo de alunos matriculados nas suas unidades escolares. Eu cito, por exemplo, o Alfa, que é uma escola que ele não perdeu aluno, o Alfa manteve os seus professores e estão no ensino remoto. Iniciaram este ano com o ensino remoto, professores em dia, professores contratados e alunos mantidos. Então, vale muito também da política de gestão de cada unidade escolar. A gente não é que seja a melhor maravilha do mundo, sabemos os problemas que têm as escolas menores, né? Até de estar
lidando com essa situação, mas aí eu reafirmo, a questão principal é a vida dos profissionais da educação. Eu tenho experiência de neto que estuda em escola pública e neto que estuda em escola particular. E aí eu reafirmo, em hipótese nenhuma, nem o que estuda na escola particular, nem o que estuda na escola pública voltarão às escolas até que essa questão seja sanada, minimamente os profissionais da educação sejam vacinados, né? Que nós estamos, eu estou entendendo, pelo que está aí sendo nos estudos feitos, nós já estamos numa terceira onda da Covid sem ter saído da primeira, que é isso que está acontecendo. Estamos numa terceira e mais letal e mais fatal, né? Porque essa variante do vírus nada mais é, e que pega em crianças e adolescentes, nada mais é devido à circulação do vírus, a não contenção através da vacinação em massa, né? Porque o Brasil é o segundo país ainda, né, em mortes. Olha o que aconteceu de ontem para hoje, 1.900 casos. Nós estávamos numa média de 1.200 casos por dia, já passamos para a média de 1.900 casos, né? E vamos fazer agora, no dia 16 de março, um ano de que a gente começou o isolamento social. Quer dizer, o Brasil não aprendeu, ainda não aprendeu, apesar dos nossos cientistas se desdobrarem, né, em relação e avisarem, mas, infelizmente, o governo federal achou que isso era uma gripezinha, achou que isso era banal, que isso não ia fazer acontecer nada com a população, é mimimi, é parar de chorar, né? Infelizmente, essa falta de responsabilidade e comprometimento com a vida humana. Então, nós precisamos, nesse momento, já pedimos isso ao secretário municipal de saúde, ao secretário municipal de educação, de que coloque os profissionais da educação como prioridade para a vacinação. Já foi votado a nível federal, foi votado a nível estadual, a nível municipal a Câmara também aprovou. Então, que a gente possa, né, com esse protocolo que foi assinado, né, pelo prefeito aí na intenção de adquirir mais vacinas, que possam ser priorizados os profissionais da educação, porque a educação é essencial. Sem dúvida nenhuma, a educação é essencial. E a gente só vai retornar às aulas de forma segura se nós estivermos vacinados, né? Não só os profissionais da educação, como também os nossos alunos e alunas. E aí a gente tem que parar com esse discurso de que somos vagabundos, que não queremos trabalhar, queremos continuar de férias, queremos ficar recebendo sem fazer nada. Olha, quem trabalha no ensino remoto é exaustante, porque você ficar em frente a uma câmera, né, um celular, recebendo mensagens, e aí não tem hora, porque os alunos não têm hora, não, recebendo mensagens de perguntas, tendo que responder, tendo que dar as aulas, fazer os vídeos, expor, né, a sua imagem, expor o seu número privado. Isso não é fácil, né? Mas a gente sabe que isso é necessário neste momento para poder garantir a preservação da vida. Então, nós já tivemos casos em Manaus no ano passado que teimaram na reabertura das aulas. Olha o colapso que aconteceu em Manaus, de falta de oxigênio, mais de 800 pessoas pleiteando um leito, né, de UTI e não tem. São Paulo teimou em fazer a reabertura das aulas no dia 2 de fevereiro. Olha o índice de pessoas contaminadas, morrendo, mais de 500 escolas foram fechadas agora, quase 1.000 casos de contaminação. O Rio de Janeiro também suspendeu as aulas de forma de ensino híbrido. Então, essa é uma realidade, porque, e aí, não é falácia, né? O ensino, a gente consegue recuperar, né? Eu sei que é muito angustiante, por exemplo, eu tenho netos na idade de 6 anos, que é em plena alfabetização. É muito angustiante, porque a escola é esse espaço de troca, né? Troca de conhecimento, de afeto, né? De construção. Mas, neste momento, a vida é prioridade. A vida não vai se recuperar. O ensino se recupera, mas a vida não. Tem uma pergunta aqui no grupo, tem várias perguntas no grupo, uma delas sobre vacinação, você acabou já falando
da Silvana Venâncio, né? Ela perguntando se ela afirma que não tem como voltar antes da vacinação e o que se luta para que os profissionais de educação possam ser prioridade. Você já acabou já respondendo aí quando você falou anteriormente. Só queria fazer um adendo quanto a isso, que infelizmente existe uma política nacional, né? Ou não sei se infelizmente ou felizmente, mas enfim, existe uma política nacional e que hoje, né, na fila, o professor ainda não é prioridade, né? Tá muito claro isso, que nessa fila hoje ainda não é. Sem contar que vacina está chegando a conta gota, a gente espera que com os novos contatos que o governo federal, enfim, resolveu fazer, isso possa avançar. Mas eu disse até a pergunta aqui do Marco, ele coloca o seguinte: como minimizar o grande prejuízo educacional da nossa juventude, principalmente da rede pública, né? Complementando agora o que você acabou de falar, inclusive dando exemplo do seu neto. Na verdade é isso, nós vamos ter que fazer todo um trabalho de recuperação dessa aprendizagem. Agora, nós não podemos fechar os olhos em dizer que já houve o prejuízo. É lógico que já houve o prejuízo, né? É muito diferente uma criança que vai se alfabetizar dentro de casa de forma remota, né, do que ele ter sido alfabetizado na escola, com seus colegas, na construção do conhecimento, né? Então, a gente sabe disso, mas a gente tem que ter um projeto e um compromisso de recuperação mínima dessa aprendizagem, né, ao longo quando a gente retornar, né, ao longo de todo esse processo. Então, nós vamos ter que fazer um trabalho, já em outros países que sofreram com a tsunami, né, com terremotos, né, já se conseguiu fazer uma recuperação da aprendizagem e nós também vamos ter que aprender a fazer esse trabalho de recuperação dessa aprendizagem com os nossos alunos e alunas. A gente só não pode deixar, né, que os nossos alunos e alunas e os nossos profissionais da educação morram, né? Só isso que a gente não pode, porque, como eu falei, vidas a gente não vai recuperar. O ensino-aprendizagem, a gente tem competência, sim, para recuperar. Você tem muitas perguntas aqui no grupo com relação à questão política que a gente vai abordar no último bloco, né? Está entrevistando agora a diretora do CEP, no último bloco a gente vê com a presidente do PT. Mas teve uma questão que você já levantou aí da regência, né, que é um tema desse bloco, e que se complementa com outro que você também já falou, que esse desafio desse ensino remoto. A regência foi suspensa sob o argumento de que, pela lei, a regência deveria ser paga ao professor em sala de aula. Agora, nesse ensino remoto, o professor não estava em sala de aula, e por isso teve que ser cortado, mas estava trabalhando em casa. Como você avalia essa medida do governo atual de retomar a regência, logo agora no início do ano, embora eu não tenha como te afirmar, não tenho certeza sobre a efetividade de quando já vai começar a ser pago? Se você tivesse informação, gostaria que você trouxesse para a gente também. E avaliar esse contraponto de não estar na sala de aula, mas a despesa ser até maior, porque vocês gastam com internet, né? A gente também trabalha em home office aqui, a gente sabe que é manutenção de internet, manutenção de energia, equipamento que tem que estar disponível, tudo isso que acaba aumentando até o gasto, sem falar que Nogueira já falou aqui em outras oportunidades, que às vezes o próprio professor imprime o material para entregar ao aluno, que o aluno não tem condição de imprimir esse material. Então, assim, eu queria que você fizesse esse paralelo da volta da regência e o porquê ela foi cortada, dizendo que o professor não estava na sala de aula, mas passou a gastar até mais do que antes. Olha, essa argumentação do governo passado de que cortou a regência por conta da não presença em sala de aula não procede. Por quê? Porque, querendo ou não, o professor ele está regendo, sim, as aulas, mesmo que de forma remota. Então, ele está dando aula, né? Então, essa questão da regência, em vários outros municípios, não teve corte. O município de Campos, eu estou para te dizer que eu acho que foi o único município que cortou a regência dos professores por conta dessa argumentação. E nós colocamos isso quando tivemos sobre a questão da regência, quando tivemos audiência com o Marcelo Férez, né? De que nós queríamos mais, nós não queríamos só o retorno da regência, a gente queria a incorporação da regência, porque, na verdade, a regência, por ser uma gratificação, ela pode ser tirada a hora que bem entender o governo, como aconteceu no governo passado. Então, a gente queria, né, e vamos ver se agora, nesse momento, o Férez, né, o Marcelo Férez falou que seria, primeiro, neste momento,
a volta da regência e depois a gente discutiria a possibilidade da incorporação da regência. Então, acho que isso é algo gradativo, foi positivo a volta da regência, né, e de todas as gratificações. A gente aguarda que também seja resolvida a questão dos 831 professores, né, que tiveram seus contratos suspensos. Nós estamos aguardando também que isso seja resolvido. E a gente quer que trabalhar para que a regência seja incorporada, né? E não seja uma gratificação, até porque nós já estamos há 6 anos sem nenhum reajuste, né, salarial, né, nem da inflacionário, não estamos falando de aumento salarial, não é a infração mesmo. Nós estamos há 5 anos, indo para 6º ano sem nenhum reajuste. Então, e queria só complementar em relação a essa questão, dizer o seguinte, que nós trabalhamos muito em relação nas aulas remotas, né? A educação no município de Campos, desde o ano passado e este ano, ela só funciona porque os profissionais da educação são competentes, né? São pessoas dedicadas, que entendem de que a qualidade do ensino precisa ser preservada, mesmo que de forma remota. E é importante reafirmar também que hoje a gente tem uma preocupação com essas escolas que estão abertas, né? E que os nossos, aí como eu falei, o caso do Maria Lúcia, Alcindo Bessa, agora lá no Carlos Chagas, e outras que vão surgir, de que estão convocando profissionais da educação para irem para a escola, justamente para fazer isso que você falou, xerocar atividades, e aí causa aglomeração, e aí acaba tendo a contaminação. Então, é algo que a gente precisa conversar novamente com o secretário municipal de educação, para que a gente não tenha essa contaminação e que ele tome atitude como ele tomou de imediato no fechamento do Maria Lúcia para a higienização. Isso eu ia perguntar. Ontem teve questionamento. Ontem nós entrevistamos a Vera aqui, doutora Vera, e ela falou, e houve uma pergunta até da Graciete sobre a questão da higienização dos espaços. Vocês estão tendo resposta rápida da prefeitura quanto a isso? Há uma equipe já preparada quando acontece algo nesse sentido? Nós estamos com o telefone de contato do CEP, né? E as pessoas encaminham para a gente não só as fotos dos locais, como também áudios, né, e denúncias, e a gente encaminha isso direto para o Ministério Público. Porque o nosso acordo no Ministério Público, inclusive, foi esse, de que nós estaríamos fazendo um papel de fiscalização. Isso, estou falando de há um mês atrás, fiscalizarmos as escolas que iriam abrir e as que estão já funcionando de forma administrativa, vamos dizer assim. Então, nós já estamos encaminhando. No sábado, nós levamos o sábado inteiro, praticamente, Ministério Público, e aí houve a resposta da Secretaria Municipal de Educação. Bom, neste primeiro caso, houve uma resposta de imediato, porque a denúncia foi feita sexta, no sábado a gente conseguiu o fechamento. Das demais, nós estamos apresentando, né, as denúncias, né? Ontem mesmo eu estava falando com o Cláudio que eu recebi um áudio de uma professora com Covid, entendeu? E ela, assim, num estado lastimável, com o marido com Covid, tendo que cuidar do filho com Covid e a mãe entubada, ou seja, porque ela adquiriu a Covid na escola onde ela trabalhava, no Carlos Chagas. Então, assim, desolador para a gente, né? A gente, às vezes, se sente impotente, e a única arma que a gente tem é a denúncia no Ministério Público e cobrar do Poder Público Municipal, seja da Secretaria de Saúde, seja da Secretaria de Educação, seja da Vigilância Sanitária, uma resposta imediata para os casos que nós estamos apresentando. Tem, Arnaldo, também você comenta sobre o grupo que é do WhatsApp do programa, né? E também do blog Opiniões, e tem uma série de comentários. Aliás, como diz sempre o Aloysio, que volta na semana que vem, briga de foice no escuro aqui no grupo. Mas tem uma participação interessante que o Gilberto Gomes está aqui no grupo, no Face, nosso streaming aí no Face. Mas tem o Gilberto Gomes, como sempre, inteligente, jovem, né, dinâmico aí. Quanto à reabertura das escolas, o caso de Campinas deve ser exemplar. Centenas de novos casos em escolas e 2 mortes de profissionais na educação.
Eu concordo com o Gilberto, claro, evidente, a vida em primeiro, mas sobre essa questão de exemplo, também tem o Espírito Santo, que, né, combateu muito bem e que tem escolas abertas aí já há um tempão. Agora, tem a Marilza Ribeiro. Ela faz um comentário aqui, Odisseia, e eu achei muito pertinente, Arnaldo. Se eu estiver errado, se corrigir, mas é bem interessante. Pensam atrasado, agem atrasado. Eu não sei se eu acho que ela fala do governo, enfim. Tiveram um ano, como você disse, e aí eu acho que é a Odisseia, né? E agora que voltaram para a prioridade da educação. Votaram para a prioridade da educação. O que você acha desse comentário? O que você pensa, Odisseia, sobre esse um ano aí? Porque é aquilo que a gente falou. Tem um ano que nós estamos nessa pandemia. Você destacou muito bem, os prejuízos são incalculáveis para a educação, tanto para a rede particular, quanto para o ensino público, enfim, eu acho que todo mundo sai num saldo negativo muito grande, mas concordo com o que você falou. E o que você pensa sobre esse comentário aí? Na verdade, é o que eu já tinha até comentado, né? Na gestão passada, a gente não viu uma orientação de política de governo para a educação em si. Foi muito mais um trabalho voluntarioso das escolas, né, no sentido de fazer isso que Arnaldo falou, o professor xerocava as atividades dos alunos em casa para poder deixar na escola, para poder o aluno que não tem... Desculpa, a internet do professor, quem paga é o professor, onde às vezes o marido. Exatamente isso. Muitas vezes o marido não tem nada com isso. Esse trabalho, né, de forma voluntariosa, foi feita no ano passado. Este ano, nós estamos começando a modificar algumas coisas, né? Existe um site na Secretaria Municipal de Educação, onde são colocadas as atividades, os professores estão sendo capacitados, mas ainda precisa de muito. Por quê? Muitos professores não têm condições financeiras. Eu já falei o salário do professor aqui, é na faixa de R$ 1.200. Mais a regência, daria R$ 1.600. Esse é o salário do professor. E imagina ele ter que usar esse dinheiro para se alimentar, né, para pagar lá o aluguel dele e ainda ter o acesso à internet. Alguns não têm, né? Então, a prefeitura também deveria disponibilizar, verificar quais são os profissionais da educação que estão com dificuldades de acesso à internet, fazer um levantamento dos nossos alunos que têm ou que não têm a rede, né? Fazer um questionário nas escolas, né? Ligar para os responsáveis, dos pais, para verificar quais são os que têm internet, que não têm, ou seja, ter uma política mais assertiva para que a gente possa realmente ter um ensino remoto neste momento. Então, é pensar a educação de uma forma de qualidade. E lembrando aqui, eu acho que isso é importante citar, que nós aprovamos no ano passado o Fundeb. O que é o Fundeb? É o Fundo da Educação Básica, o Fundeb permanente, que passou a ter um aporte do governo federal de 10% para 20%, graças à pressão em todo o país que a gente conseguiu isso. E passa também a vigorar não só para professores e pedagogos, como também para os profissionais da educação. Então, 70% do dinheiro do Fundeb é para pagar, né, gratificação aos profissionais da educação, não só mais professores e não só mais pedagogos e equipe pedagógica. Então, recurso do governo tem, entendeu? Para investimento na educação. É isso que eu quero deixar claro, né? Então, precisa realmente não deixar voltar recursos do governo federal, pegar o dinheiro do governo federal e investir de forma assertiva, né? Para, neste momento, não estou gastando na escola tal, com isso. Não, então vamos investir na internet para os professores que precisam, na internet para os alunos que necessitam, como, mais uma vez, como São João da Barra fez e outros municípios estão fazendo. A UF fez agora recentemente também, foram, tá, né, o professor Raul esteve aqui, foram 900 tablets adquiridos. É isso. A demanda é de 100 e pouco, tem tablets sobrando. É exatamente.
Agora, você falou sobre recursos do governo federal, e aí a gente está conversando de educação, já está estourando esse bloco, e no próximo a gente vai falar de política, então vou encaixar essa aqui logo. Que o prefeito Vladimir, entrevistado assim que eleito, logo depois, já eleito, não mais candidato, falou aqui com a gente sobre a possibilidade de autonomia financeira das escolas. Da mesma forma que o Estado funciona, a escola receberia verba, depois prestaria contas dessa verba, e isso agilizaria e muito. A gente sabe da morosidade que é levar um pedido à Secretaria de Educação, processar isso, licitar isso, essa morosidade toda. Acredito que você é a favor da medida, né? Mas eu queria saber quanto que isso impactava para agilizar, inclusive um problema que a gente falou agora há pouco, de sucateamento da rede, que muitas vezes é uma reforma tão simples, uma pintura, um portão quebrado e precisa de tanta coisa. Quanto que isso vai agilizar o funcionamento das escolas públicas se realmente entrar em prática? Na verdade, nós do sindicato sempre fizemos essa proposta, é uma proposta histórica, né, do CEP, em relação à questão da autonomia financeira. No Estado, como é que se dá? No primeiro semestre, nós temos 4 parcelas, né, que são encaminhadas para a escola, para manutenção da escola, e 4 verbas para merenda escolar, né? E o primeiro semestre e mais 4 no segundo semestre. E quem é que faz, vamos dizer assim, faz a gestão desse recurso, né? São representantes de pais, de alunos em escola que tem, né, o ensino do 9º ano, no caso, do 6º ao 9º ano, representantes de professores e de funcionários e da direção. Então, esse conselho escolar, ele que vai dizer aonde esse recurso vai ser administrado e quais são as prioridades dentro da escola. Isso é muito importante, isso já funciona na rede estadual, né? E é importante que o prefeito traga esse mesmo modelo para a rede municipal, porque hoje o que acontece na rede municipal? Acontece o seguinte, né? Como antes da pandemia, eu estou falando antes da pandemia, trouxe a merenda escolar, aí trouxe lá o macarrão, trouxe o arroz e o feijão. Aí não teve tempero, não teve cebola, não teve alho. Aí os professores faziam a vaquinha para tirar o dinheiro do bolso para complementar. Ou então só teve macarrão. Então nós vamos fazer a vaquinha para comprar o ovo, para comer o ovo com o macarrão. Então, quer dizer, são situações como estas que não vão acontecer mais. Existe uma verba específica da merenda que não vai estar na mão de terceirizados, né? E nem de firmas que vão estar fazendo a manutenção das escolas como existia antes. A ORC, por exemplo, era a firma que fazia essa manutenção. A escola vai ter, né, esse recurso e muitas das vezes pode até ter a opção de ter um trabalhador da comunidade, um pai de aluno que vai fazer algum serviço mais leve, vamos dizer assim, rápido, né? Como a troca de uma porta, como a troca de uma lâmpada que queima. Antes a gente ficava horas, dias, né, esperando a firma chegar para fazer uma troca de uma lâmpada, por exemplo, né? E recursos para capinar a escola, por exemplo, que pode ser utilizado. Então, isso vai ser muito importante. Se isso se confirmar da autonomia financeira das escolas da rede municipal, já não tem, eu disse aí, o PDDE, desculpa, é o Programa Dinheiro Direto na Escola. Inclusive tem escola aí com caixa bem alto, não todas, mas algumas. Acho que travou o sinal da Odisseia, acho que alguém ligou para ela aí durante a entrevista. Acho que ela tá voltando agora. Ah, tá. Então... Voltou sim. Depois... Foi uma ligação, eu não sei como é que faz aqui para interferir depois ligação. A gente faz no intervalo aí que a gente precisa fazer agora, mas eu te interrompia também aqui, aí coincidiu a ligação. Mas não tem um PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, e algumas tem um caixa bem alto, foi o que eu disse. Mas é muito pouco e é uma verba carimbada, entendeu? Você só pode usar em determinados itens, né? Existe uma relação de itens que você pode usar, tipo como eles dizem, móveis, né? Reforma. Móveis e não sei o quê. Então, é uma verba carimbada, entendeu?
Pode comprar aparelhos, pode trocar lâmpada, pode reformar o... É material didático, entendeu? Então, são vários itens que tem na lista que só podem comprar aquilo. Né? Não é um recurso da autonomia financeira em que você vai comprar, tem um critério, lógico, o conselho escolar, né, com os critérios, dentro dos critérios colocados, e estabelecer as prioridades. É isso que é importante. Muitas das vezes, na escola nossa, a gente faz a tal da festa junina, né, brechó, tudo isso para arrecadar recursos para poder resolver pequenos problemas como, né, o Arnaldo colocou, por exemplo, um bebedouro dentro da escola. Mas né? Pode comprar com PDDA, não pode não? Sim, pode sim. Tudo bem. Aí esse caso sim. E quando não gasta, nós temos reclamações aqui, eu disse, de que aliás, é muito burocrático e tem diretor que prefere não se envolver e acaba a verba sobrando, e quando sobra e devolve ao governo, no outro ano, aquela escola é tida então como autossuficiente. Não vai mandar mais dinheiro para aquela escola. Claro, tem que usar o dinheiro todo, tem que investir em tudo, né? Perfeito. Bom, são 8h40 agora. Arnaldo, podemos fazer um rápido intervalo para a gente voltar? Tem essa questão da política. E eu estava fazendo uma conta aqui. Professores só retornam com a vacina, que é lógico, é perfeito. Eu acho que todo mundo defende isso. Eu estava fazendo uma conta aqui com as estratégias aí do ministrão da saúde lá, o Pazuello, né? Com a logística de compra de vacina e distribuição, mais o prazo para aplicação e a segunda dose, haja paciência. Eu acho que esse ano vai embora. Eu acho que essa votação do governo federal, estadual e municipal de priorizar os profissionais da educação, isso já está começando a avançar um pouco mais. Né, de colocar a educação como essencial. O próprio Pazuello já está falando nisso. Então, vamos ver se isso vai ser feito. Pelas minhas contas aqui, o que, Arnaldo? Uns 3 a 4 meses. Quer dizer, se aplicasse hoje a vacina, né? Sei lá. Deve ser. Esse ano é segundo semestre. E se a gente conseguir chegar ainda nesse ano, na verdade. Se a gente estiver vivo até lá. Tomara que sim. São 8 horas e que Deus tenha piedade de nós. 8h04, de todos, que eu digo, tá? É do país inteiro que vive essa loucura toda aí. 8h41. Vamos a um rápido intervalo no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias. Em instantes, voltaremos com a Odisseia Carvalho, que é também presidente do PT em Campos, e a gente fala sobre toda essa polêmica aí em torno, né, do Lula, mais uma vez. Problemas difíceis,